This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 12 do Receios do Além. E vamos para o episódio de hoje, são os relatos dos ouvintes. O primeiro foram 3 relatos, a pessoa preferiu não se identificar. Olá Fernando, conheci o seu podcast Receios Obscuros através do Relatos do Além, e agora também o Receios do Além, é claro. Prefiro permanecer anônimo. Vou compartilhar os meus relatos. Pode nomeá-los como preferir. Só para constar, acredito no além, mas sempre busco uma resposta lógica e cética. Relato 1. Terreno baldio. Quando eu era criança, frequentava uma escola no topo de um morro do meu bairro. Isso foi antes dos anos 2010, e era comum as crianças irem e voltarem da escola sozinhas ou em grupos, pois não havia tanta maldade como hoje. Ou era mais escondida. Um certo dia, eu e meus amigos estávamos voltando para casa por um atalho que usávamos de vez em quando para cortar caminho e pegar algumas frutas em um terreno baldio. Naquele dia, havia um homem no meio do caminho, segurando um facão. Quando o vi, fiquei assustado, claro, pois era algo inesperado, mas não pensei que ele nos faria mal. Lembro-me de vê-lo, mas, depois disso, só lembro de estar fora do atalho, com os meus amigos gritando e me empurrando. Uma parte da minha memória simplesmente sumiu. Um dos meus amigos perguntou: "O que aconteceu contigo? Você ficou olhando para o nada. Se a gente não te tirasse de lá, ele poderia ter te pegado." Até hoje não sei o que aconteceu. Só sei que apaguei e acordei em outro lugar. Senti que de repente eu não estava mais ali. Relato 2. Poça Vermelha. Sempre tive sonhos estranhos e muito criativos na infância, mas nada de anormal. Porém, em certo momento da adolescência, parei de sonhar. Ou talvez sonhasse, mas não lembrava ao acordar. Por volta dos 17 ou 18 anos, os sonhos voltaram, mas eram bem diferentes. Pesadelos terríveis e muitas vezes presságios. Hoje eu tenho 28 anos. No ano passado tive um sonho horrível com o meu gato. Costumo dormir com a porta do quarto fechada, pois qualquer luz me incomoda. Naquela noite não foi diferente. Fechei a porta e dormi. Durante a madrugada, fui acordado pelo meu gato, miando de dor de dentro do quarto. Por estar de madrugada, mandei que ele se acalmasse, mas ele continuava miando. Acendi a luz e o vi agachado no meu tapete branco, daqueles felpudos. Ele estava como se fosse fazer xixi. Então, fui pegá-lo para repreendê-lo, mas ao levantar o tapete, notei uma mancha de sangue. Era uma poça vermelha e, ao olhar para ele, percebi que ele estava sujo de sangue. Como era de madrugada, coloquei-o deitado no corredor, planejando levá-lo ao veterinário pela manhã. Quando acordei, olhei para o tapete e ele estava impecável, sem nenhuma mancha, e a porta do quarto estava entreaberta, como se o gato a tivesse aberto. Não entendi nada, mas saí para trabalhar e pedi ao meu pai que ficasse de olho nele. Meu pai disse que ele estava normal, saudável e fazendo xixi normalmente. Pensei que fosse apenas um sonho, certo? Acontece que, 2 ou 3 dias depois, ele adoeceu e não conseguia mais urinar. Levamos ao veterinário, que constatou cálculos renais. Fizemos o tratamento e ele está bem até hoje, mas ainda me pergunto se aquele sonho foi uma espécie de previsão. Relato 3. Dificuldades. Ainda sobre sonhos, demorei bastante para namorar alguém de forma séria.
Aos 22 anos, comecei um relacionamento que durou cerca de 5 anos. Terminamos de uma maneira difícil e ela até me expulsou de sua casa. Um tempo depois, uns 3 ou 4 meses, sonhei que alguém da família dela vinha me avisar que ela havia tirado a própria vida. Ela tinha baixa autoestima e era bipolar, e, às vezes, me tratava mal sem motivo. Esse foi um dos motivos para o término. Esse sonho se repetiu por 3 dias seguidos, mas a cada dia aparecia um membro diferente da família. A mãe, o pai, um dos irmãos. Fiquei preocupado, pois ainda tinha carinho por ela. Então resolvi conversar com ela. Ela mencionou que estava passando por dificuldades, mas não toquei no assunto dos sonhos. Pude notar que, embora dissesse que estava bem, parecia nitidamente abalada. Eu disse que, apesar de tudo, poderia conversar comigo se precisasse. Depois dessa conversa, os sonhos pararam. Ainda conversamos ocasionalmente, mas às vezes me pergunto se foi apenas um sonho ou um sinal para eu fazer algo, e se a minha atitude evitou que algo acontecesse. Agradeço por ler, espero que goste e use no seu podcast. Um abraço. Muito obrigado pelos seus 3 relatos. No primeiro relato, eu não entendi exatamente o que teve de sobrenatural. Para mim, você estava numa situação muito perigosa ali, você ficou assustado, né? Era novinho, e acabou ficando nesse estado catatônico aí, sem conseguir lembrar até depois do que aconteceu. Os seus amigos te puxaram ali daquela situação, que pelo visto deveria ser perigosa mesmo, e depois ficou tudo bem. Mas o fato de você não lembrar o que aconteceu nesse momento me leva mais a crer que foi algo psicológico mesmo, algum trauma ali que você nem conseguiu processar direito e ficou dessa forma. O relato 2 tem mais essa questão aí do sonho premonitório, né? Como se você sentisse que algo de ruim ia acontecer com seu gato. E o sonho foi quase que igual aí ao que aconteceu na realidade, né? Que ele teve cálculos renais, né? Que realmente um dos sintomas pode ser esse aí que você sonhou. E ainda bem que deu tudo certo e seu gato ficou bem. E levando em conta o seu relato 2, que você realmente tem esses sonhos premonitórios, talvez o fato de você sonhar com ela tenha sim indicado alguma coisa, que algo estava errado na vida dela. Não necessariamente algo tão pesado assim, mas ela poderia estar mal e talvez você tenha sim ajudado ela, né, tendo conversado e se dispondo ali a estar presente caso ela precisasse. Vamos para o próximo relato. Pano branquinho, enviado pela Taliana. Olá, meu nome é Taliana, tenho 19 anos. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha família e eu morávamos em uma casa alugada em Santa Luzia, em um lote com outras casas. O clima desse lugar era muito pesado e sempre aconteciam coisas fora do normal. Morávamos lá eu, minha mãe e meus 5 irmãos, em uma casa bem pequena de 3 cômodos. Toda madrugada ouvíamos batidas na porta. Minha mãe abria, mas nunca via ninguém. Minha mãe sempre trabalhou no centro de Belo Horizonte. Como éramos novos, ficávamos em casa sozinhos. Meu irmão mais velho trabalhava em uma padaria no bairro vizinho. Tínhamos o costume de brincar na rua até minha mãe chegar do trabalho. Em uma dessas vezes, meus irmãos já estavam na rua e eu fiquei em casa com a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu. Era por volta de 7 horas da noite, já escuro. A casa de cima da nossa tinha um pé de manga atrás. E enquanto a minha irmã trancava a porta para sairmos, olhei para cima e vi um pano branquinho caindo como se fosse uma pena. Logo depois vi uma criatura muito peluda em cima do telhado. Gritei e saí correndo, deixando minha irmã sem entender nada. Até hoje não sei o que eu presenciei, mas me marcou muito. Lembro de cada detalhe. Esse foi um dos meus relatos. Espero compartilhar mais com vocês. Taliana, obrigado pelo seu relato. Não sei se você viu essa criatura que você citou de uma forma clara ou se você só viu ali como se fosse uma sombra, né? Mas você não deu muitos detalhes aí do que você viu. Então fica um pouco difícil entender exatamente. Além desse pano branco caindo, era de fato um pano ou era algo que você viu, mas não estava ali? Ficaram essas dúvidas aí sobre o que você contou. E o que aconteceu depois? Você olhou e a criatura não estava mais lá, a sua irmã, pelo visto, não conseguiu enxergar nada, né? Então foi uma coisa que só você viu. E eu fiquei curioso para entender um pouco melhor aí exatamente o que aconteceu, né? Em mais detalhes. Vamos para o próximo relato. Espíritos da Floresta, enviado pela Giza. Olá, Fernando. Olá, Zoucas. Tudo bem com vocês? Me chamo Giza, sou de Leme, no interior de São Paulo. Tenho algumas experiências para compartilhar com vocês sobre situações inexplicáveis que já passei. Vou contar uma aqui no Receios do Além e as outras quero eu mesma contar no Relatos dos Ouvintes. Muito bem, vamos lá. PS, Fernando, eu amo sua voz. No começo deste ano, minha mãe foi visitar alguns familiares que moram no estado da Bahia.
e eu e meu irmão ficamos em casa. Era bem na semana de Ano Novo, e eu dormia praticamente todas as noites sozinha. Divido o quarto com ele, dormimos em uma beliche, e naquela época eu estava na cama de baixo. Nessas noites eu sentia que não estava dormindo bem, que o meu sono não era satisfatório, e tinha a impressão de que algo, talvez, estivesse acontecendo comigo enquanto eu dormia. Mas era só uma sensação. Depois que minha mãe voltou e o período das festas passou, ainda assim eu sentia que algo estava estranho. Certa noite, enquanto dormia, acordei e vi criaturas estranhas ao meu redor, várias delas. Não consigo descrevê-las direito. Eram formas que eu nunca havia visto em lugar nenhum. A coisa mais próxima que posso relacionar seriam os espíritos da floresta do filme A Princesa Mononoke, do estúdio Ghibli. Mas veja bem, não eram exatamente aquilo. Havia várias dessas criaturas ao meu redor na cama, e foi impressionante porque eu não senti medo. Algumas estavam em cima de mim, flutuando, sabe? Elas não eram brancas como os seres do filme, tinham cores diferentes, talvez tons de azul e verde cintilantes. Eram completamente diferentes de tudo que já vi. E eu as vi, virei e voltei a dormir. Na noite seguinte, acordei com eles ao meu redor de novo. E, dessa vez, na direção do meu rosto, surgiu uma espécie de fumaça negra que parecia gritar. Na hora reagi e soltei um grito de susto. Depois disso não lembro de mais nada. Só acordei na manhã seguinte, com uma leve sensação de ter gritado em algum momento, e achei que estivesse sonhando. Até que minha mãe me perguntou: "O que aconteceu que você gritou de madrugada?" Foi aí que lembrei de tudo e fiquei desesperada, sem reação. Aquela lembrança ficou na minha cabeça por vários dias, mas até hoje nunca mais voltei a vê-los. Outro dia, ouvindo os relatos dos ouvintes, uma moça contou uma experiência muito parecida envolvendo seres arcturianos ou jupiterianos. Não consigo me lembrar ao certo. Fiquei com um estalo na mente e comecei a pensar que, talvez, algo realmente estivesse acontecendo no meu quarto naquelas noites. Obrigado, Fernando, pelo espaço. Um abraço. Giza, muito obrigado você pelo seu relato e muito obrigado também pelo elogio. Pelo que eu entendi, nas duas experiências que você viu esses seres, você estava acordada, né? Então não me pareceu nenhuma situação envolvendo paralisia do sono, e essa é a primeira vez que eu vejo em algum relato a descrição desse tipo de ser. É estranho o fato de serem várias criaturas, né? Então não era uma só, além delas terem essas cores como azul e verde cintilante. Parece uma experiência bem doida. Mas uma coisa que eu não entendi exatamente foi essa fumaça negra que parecia gritar. Como é que era isso? Era como se fosse uma fumaça se aproximando e de dentro dela saía um grito? Porque dessa forma que eu visualizei eu achei bem assustador. Não sei se esses seres que você viu te deixaram com muito medo ou se você ficou até tranquila em relação a eles, mas a situação da fumaça negra você deixou claro que ficou bem assustada. E muito obrigado novamente pelo relato, Giza. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Peço que vocês enviem seus relatos para o e-mail receisdoalém@gmail.com. E entrem também no meu podcast, o Receios Obscuros. E qualquer coisa, é só digitar Receios Obscuros na busca do Spotify. Um beijo a todos e até o próximo episódio.